Olá, camaradas! Eu sou a Débora Irineu e você está assistindo ao quadro Lutas do Povo Brasileiro do canal Escola de Socialismo. A cada semana, trazemos um novo vídeo para valorizar a história de lutas do nosso povo e nesse episódio falaremos sobre a cabanagem. É bastante comum encontrarmos discussões sobre a superexploração da mão de obra, seja nos canaviais durante o período colonial, nos cafezais do século XIX ou mesmo nos dias atuais. No entanto, raramente nos deparamos com debates sobre a exploração do trabalho na região amazônica do país. Assim como as revoltas que ocorreram no norte do Brasil são frequentemente negligenciadas. A cabanagem, também conhecida como Revolta dos Cabanos, que se desenrolou entre 1835 e 1840 na então província do Grão-Pará, é um exemplo marcante desses eventos históricos que não receberam a devida atenção. Nos livros didáticos da educação básica, pouco destaque é dado a esse episódio e na academia muitas vezes os cabanos foram retratados como simples assassinos. Somente com Caio Prado Júnior, uma nova abordagem surgiu, proporcionando à cabanagem um destaque merecido. Em resumo, a região norte do Brasil abrigou diversas insatisfações, desde as demandas das elites locais em relação ao poder central do Rio de Janeiro, até questões enfrentadas pelo povo mais pobre, que era superexplorado. A cabanagem representa um dos conflitos mais violentos em nosso território, resultando em um trágico saldo de aproximadamente 30 mil vidas perdidas. Quanto à origem do nome cabanagem, existe uma certa divergência. Alguns argumentam que ele pode ter se originado do termo cabano, utilizado para descrever os revoltosos que viviam em cabanas simples. Outros sugerem que o nome pode ter vindo de um chapéu de palha amplamente utilizado pelo povo mais pobre da região chamado de cabana. No entanto, é essencial compreender o contexto em que isso acontece. Precisamos destacar que a proclamação da independência do Brasil, realizada por Dom Pedro em 7 de setembro de 1822, não foi percebida da mesma forma em todas as regiões do atual território brasileiro. No caso do Pará, a ideia que predominou foi a de que não ocorreu uma independência, mas sim uma adesão à causa brasileira, a causa que também era do filho do João VI, portanto, não a enxergavam como uma verdadeira independência de Portugal, mas como uma adesão ao filho do rei português, que se encontrava não na Amazônia, mas lá no Rio de Janeiro. Assim, essa revolta se encaixa no contexto do período regencial, que se estende de 1831 a 1840. Esse período compreende a transição entre o primeiro reinado, durante o governo de Dom Pedro I, e o segundo reinado, durante o governo de Dom Pedro II. Esse momento é amplamente reconhecido por suas turbulências políticas e sociais, caracterizada pela disputa entre elites de diferentes regiões do país e o poder central do Rio de Janeiro, bem como as reivindicações das camadas mais pobres. Não é à toa que inúmeras revoltas também tiveram espaço nesse período, como a Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul, a Revolta dos Malês e Sabinada na Bahia e a Balaiada no Maranhão. O fato é que o país estava dividido em províncias, cada uma delas governada por uma autoridade com o título de presidente da província. Os membros da regência escolheram o Lobo de Souza, conhecido como Malhado, devido a uma mecha no cabelo branco, para ser presidente da província do Pará. No entanto, a divergência de percepções políticas e o desenvolvimento autônomo da região amazônica em relação à metrópole portuguesa criaram um sentimento de independência na população local. Isso moldou líderes políticos e oligarquias na região norte, gerando conflitos com a integração forçada ao Brasil, recém-independente, e resultando em uma grande revolta contra o governo central do Brasil. A adesão do Pará ao Império do Brasil foi marcada por tumultos e repressão brutal, deixando cicatrizes na sociedade paraense. Um trágico evento, conhecido como o Massacre do Brigue Palhaço, ilustra isso, onde 250 civis foram aprisionados em um navio e a maioria morreu sufocada. Esse episódio marcou o fim da visão inicialmente pacífica da independência do Brasil no Pará. Uma década de turbulência política se seguiu, culminando na cabanagem, um movimento de revolta que eclodiu 12 anos depois. Para entender esse contexto paraense,
é necessário reconhecer alguns personagens-chave em Belém do Pará. Um deles é o jornalista Felipe Patroni, uma figura contraditória da elite que estava ligado à imprensa e defendia ideias progressistas, apesar de apoiar a monarquia constitucional. Ele desempenhou um papel importante na disseminação de ideias avançadas e na denúncia das injustiças sociais. Outro destaque é o padre Batista Campos, que defendia o republicanismo e criticava os colonizadores portugueses, sendo um entusiasta da autonomia do Grão-Pará. Embora tenha morrido pouco antes do início da cabanagem, sua memória perdurou como a de um homem insubmisso e contestador. O cônego Batista liderou, em colaboração com os fazendeiros, lavradores, pequenos comerciantes e milícias de tapuios, os chamados patriotas, os quais se recusaram a aceitar que consideravam atos despóticos e pró-portugueses do governo providencial. Lobo de Souza prendeu líderes como Eduardo Angelim, um patriota cearense, e Lavor Papagaio, um jornalista radical antimonarquista. Ele também perseguiu Batista Campos, que após uma tentativa de levante em Belém, se refugiou no interior. Dessa forma, Lobo de Souza não conseguiu conquistar o apoio das elites locais e foi amplamente odiado pelo povo. Ele ordenou a prisão de vários líderes, incluindo Félix Malcher, uma figura interessante que veio de uma família média, se casou com uma mulher rica, tornou-se parte da alta sociedade. Bom, em 6 de janeiro de 1835, a cidade de Belém foi cercada silenciosamente por tapuios. Horas de invasão e massacre deixaram um rastro de morte. Na manhã do dia 7 de janeiro, os representantes do poder, considerados conservadores, brancos e europeus, estavam mortos, incluindo Bernardo Lobo de Souza, o comandante das armas e da esquadra da Marinha. E Félix Malcher assume a presidência da província. No entanto, a liderança de Félix Malcher não era amplamente apoiada pela população, pois ele buscava o fim da violência e o retorno de algumas atividades econômicas. Além disso, ele apoiava o governo imperial e prometeu renunciar à presidência da província quando Dom Pedro II atingisse a maioridade. Outras lideranças da revolta, como os irmãos Antônio e Francisco Vinagre, que lideraram cerca de 5.000 homens contra o governo provincial, tinham mais apelo popular. Eles pressionaram Malcher a adotar uma postura mais combativa. E devido à sua conduta vacilante, Malcher foi morto um mês depois de assumir o cargo, pelas mãos do mesmo povo que o havia levado ao poder. Francisco Vinagre assumiu o governo, mas seu governo durou apenas 6 meses. Durante esse período, os cabanos invadiram e ocuparam um grande depósito de armas localizado no Largo das Mercês. Durante o ataque, Antônio Vinagre foi baleado e morto. Eduardo Angelim, com apenas 21 anos, assumiu como o terceiro governador cabano. Os 3 governadores cabanos faziam parte das elites locais, o que causava conflito com as suas bases, que eram revolucionárias. Enquanto isso, as forças repressoras se organizavam sob o comando do brigadeiro Soares de Andréa, leal ao Império. Sua estratégia isolou completamente Belém, causando crise, fome, fragilizando as tropas rebeldes. Um surto de varíola também surgiu nesse contexto. Brigadeiro Soares de Andréa tornou-se o novo presidente da província do Pará e a repressão aos cabanos em Belém e áreas próximas fez com que o movimento insurgente se espalhasse para longe da capital paraense. Os cabanos começaram a tomar o controle de inúmeras vilas e povoações do interior em um movimento de descentralização e sem liderança única. Precisamos entender que a cabanagem não pode ser reduzida apenas a uma luta entre indígenas e brancos, pois assume diferentes dimensões. A maioria dos cabanos eram composta por tapuios indígenas que haviam sido catequizados, escravizados e que viram na cabanagem uma oportunidade de mudar a sua história, de libertar e mudar a estrutura da sociedade. Os cabanos embarcaram em uma saga pelos rios e igarapés da vasta calha dos rios Amazonas, Madeira e Tocantins, iniciando um movimento de fuga e interiorização da luta armada. Eles revolucionaram cidades como Santarém e Manaus, entendendo sua influência até a fronteira com o atual estado do Amapá. Deixaram um rastro de fervor na Amazônia Cabocla, que exaltava o poder das novas lideranças e clamava por mudanças.
constituíram uma Amazônia rebelde. Enfim, nascida em Belém do Pará, a Revolução Cabana expandiu-se pelos rios amazônicos e pelo mar Atlântico, alcançando todos os cantos de uma vasta região. Estendeu-se até as fronteiras do Brasil Central e aproximou-se das costas do Norte e Nordeste. Essa revolução gerou perturbações e ecoaram além das fronteiras, influenciando um significativo intercâmbio de ideias, pessoas na América Caribenha. Embora a cabanagem costume ser vista como um movimento regional, típico do período regencial do Império do Brasil, os cabanos e suas lideranças tinham visões políticas e sociais mais amplas. Eles se autodenominavam patriotas, mas ser patriota não era necessariamente sinônimo de ser brasileiro. Esse sentimento criou uma identidade comum entre os povos de diferentes etnias e culturas no interior da Amazônia. Indígenas, negros, de origem africana e mestiços perceberam que compartilhavam lutas e desafios comuns. Essa identidade estava enraizada na oposição ao domínio branco e português e na luta por direitos e liberdades. E é interessante pensar que, apesar de serem grupos diversos, com mitologias distintas e uma grande variedade de línguas, eles conseguiram estabelecer uma língua comum, o Nyenhagatu, que significa fala boa. Essa língua se tornou hegemônica e serviu como meio de comunicação interna na Amazônia. Sem essa língua, a cabanagem não teria sido possível. Após a repressão da revolta, muitos cabanos se refugiaram nas profundezas da mata, onde criaram comunidades autônomas ou se uniram a quilombos. Além disso, exportaram seus combatentes e ideais para outras províncias. Muitos outros foram recrutados à força para o trabalho de reconstrução da província, desbravando a floresta, especialmente os seringais, na era da borracha, a partir dos anos de 1870. A cabanagem permaneceu no imaginário amazônico, tornando-se um símbolo popular de resistência, glória e coragem. Foi fundamental para a formação do Brasil que conhecemos hoje, indo além de uma simples revolta regional com tendências separatistas. A cabanagem refletiu a diversidade de desafios e decisões de uma época, bem como as limitações das instituições políticas em resolver conflitos de forma pacífica. A insurgência cabana, em toda a sua complexidade e abrangência geográfica e temporal, está profundamente enraizada nas feridas deixadas na população ao longo do prolongado processo de colonização da região e da opressão dos governos imperiais. Soldados recrutados à força, indígenas subjugados ao trabalho forçado, escravos africanos, todos pertencentes ao extrato mais baixo da sociedade, buscavam reverter a ordem social imposta por autoridades senhoriais, imperiais e econômicas e religiosas opressoras naquele momento. Os cabanos eram homens e mulheres que conquistaram respeito em uma época marcada pela brutalidade da escravidão. Eles ousaram sonhar com uma sociedade diferente e lutaram por ela, mesmo cientes de que a morte era uma possibilidade real. A derrota da cabana não representou o fim dos sonhos cabanos. Esses ideais continuaram de outras maneiras, persistindo na memória e no coração do povo. Agora, pessoal, não se esqueçam de curtir, comentar e se inscrever no canal para receber notificações de novos vídeos. Ative o sininho para ficar por dentro das nossas atualizações. Juntos vamos explorar mais episódios da nossa história e entender como as lutas do povo moldaram o nosso Brasil.